Pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é Estrutura Fundiária do Brasil e Reforma Agrária. Nessa aula aprenderemos sobre estrutura fundiária, concentração de terras e desigualdade, a reforma agrária, o INCRA. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Estrutura fundiária. A estrutura fundiária leva em consideração os seguintes aspectos: o tamanho e a organização do espaço agrário. Quanto à dimensão das terras no espaço rural, elas podem ser classificadas em latifúndios e minifúndios. Latifúndios são grandes propriedades privadas de terra destinadas principalmente à agropecuária e à exportação e geralmente a produtos de monocultura, ou seja, do qual nessa grande propriedade planta-se apenas uma espécie, como soja, laranja, trigo. Minifúndios são pequenas propriedades de terra realizadas principalmente com a mão de obra familiar ou coletiva, do qual há a policultura, ou seja, vários produtos diferentes são plantados nessa mesma terra, ela pode ser pequena ou média propriedade. O objetivo principal é a subsistência e vende-se o excedente da produção. Enquanto nós temos o latifúndio, que tem como objetivo principal a venda para o mercado externo para exportação, os minifúndios já têm o objetivo da subsistência, ou seja, daquela família viver dos produtos das quais ela mesma plantou. E aquilo que sobra, o excedente da produção, é vendido para comprar outros produtos. Concentração de terras e desigualdade. No Brasil, temos uma herança colonial histórica ligada à divisão de terras em latifúndios. Tal modelo se expandiu durante os séculos e ainda prepondera como principal dimensão de terras no Brasil. Então, desde a nossa época da colonização, o Brasil foi dividido lá o território em capitanias hereditárias, que eram grandes latifúndios, e a gente continuou com essa mesma herança colonial. Nós continuamos até hoje com a maior parte das terras do Brasil como latifúndio. Uma solução proposta para reduzir essa desigualdade na distribuição das propriedades seria a reforma agrária, que também propõe medidas que possibilitem aos produtores realizar essa atividade, tais como incentivos fiscais, assim como os grandes produtores recebem hoje, fornecimento de tecnologias, etc. Porém, a realização de uma reforma agrária ainda é um tema muito polêmico no país e, por enquanto, sem solução. Então, uma forma que seria para reduzir essa desigualdade da distribuição de terras seria realizar a reforma agrária, que é um projeto político. Porém, não adianta apenas fazer a reforma agrária, também é preciso dar condição para o produtor continuar com essa sua produção, com os alimentos que ele planta. Por isso que ele também precisa de incentivo fiscal, tecnologia. A reforma agrária. A reforma agrária consiste basicamente na redistribuição fundiária, ou seja, agrária ou de terras em um país. Ela se relaciona ao fato que há uma concentração de terras em latifúndios no Brasil e a falta de acesso a terras para pequenos e médios produtores. E esse problema acarreta um agravamento da desigualdade social. Então, a reforma agrária distribuiria melhor a quantidade de terras entre as pessoas que têm muitas terras, que são os latifúndios, e as pessoas que não têm terras ou têm poucas terras, que seriam aí os pequenos produtores, os minifúndios. No entanto, a argumentação a favor da realização dessa reforma considera também o fato que a terra possui um valor social a ser cumprido e que por diversas vezes os latifúndios não são terras completamente exploradas, e por isso muitas delas poderiam ser caracterizadas como improdutivas. Então, nós temos um cenário que, enquanto há pessoas que gostariam de estar plantando, gostariam de estar produzindo na terra, que seria a função social da terra, o valor social da terra, nós temos pessoas que têm a terra, são vários latifundiários, que nunca usou essa terra para plantar, ou que existe uma grande parte da propriedade do qual não foi plantado nada.
Então, muitas delas são chamadas de improdutivas, porque não se produz nada. A reforma agrária e o INCRA. Assim, a reforma agrária pode ser definida como uma política pública que se concretiza quando houver a desapropriação de terras não utilizadas para a realização dos assentamentos rurais. Tal política é proposta no Brasil há muitos anos. Sua relevância no âmbito nacional e internacional levou à criação, em 9 de julho de 1970, do INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, mas não ocorreu na prática até os dias de hoje. Então, qual que é a ideia da reforma agrária, do qual acontece hoje determinados assentamentos rurais? Que é quando divide-se uma grande terra, que seria, em teoria, essas terras improdutivas, em vários pequenos terrenos, e os pequenos agricultores juntos, fazem naquele mesmo terreno, naquela mesma propriedade de terra, fazem os seus plantios, um ajudando os outros. Aí isso é determinado como assentamento rural. Então, desde quando essa questão da reforma agrária foi levantada no Brasil, principalmente lá na década de 60, 70, foi criado o INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, porém ele ainda não conseguiu fazer praticamente nada no país. Nesse contexto, surgiram diversos movimentos ao longo dos anos que lutam pela implantação dessa política, que é a reforma agrária, como a Comissão Pastoral da Terra, a fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAGE, etc. Nós temos o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que também é bastante conhecido. Então, nós temos essa luta pela terra. Porém, nós podemos perceber que as questões políticas inviabilizam a realização da reforma agrária, porque ela já foi proposta há muito tempo e até hoje não foi colocada na prática em si. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa aula. Dê aí o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!